Para ser fã de MMA, você tem que ter disposição para aceitar o fato de que os esportes de combate são violentos em sua raiz e que alguém pode se machucar, mas a lista de hoje é sobre aquelas lutas que nos fizeram pensar que eles foram longe demais e não temos estômago para isso. E estamos falando de surras em combates tão desequilibrados que nos fizeram olhar para o outro lado, implorando para o árbitro parar a luta e explicando aos nossos amigos, fãs casuais, já traumatizados, que nem todas as lutas são tão brutais assim. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 surras que mal conseguimos terminar de assistir. Número 10, Joanna Jędrzejczyk vs Carla Esparza. Você já viu uma aranha pegar sua presa? O inseto fica preso na teia e luta desesperadamente para se libertar, mas quanto mais esforço eles fazem, mais difícil fica de escapar, enquanto a aranha metódica e eficientemente a incapacita até a morte. Foi esse o sentimento ao assistir a luta pelo título peso palha do UFC entre Joanna Jędrzejczyk e Carla Esparza no UFC 185. Esparza é uma das melhores lutadoras da divisão e seu plano de jogo contra uma striker de elite era claro: conseguir quedas, controlar a luta e vencer no chão. Mais das 17 tentativas de queda de Esparza, só uma colocou Joanna no chão e ela voltou de pé quase que imediatamente. Carla foi simplesmente derrotada e só conectou 4 golpes significativos no total, 2 deles no clinch, sem uma quedinha sequer e com toda a energia gasta. E Esparza ficou na merda quando Joanna perseguiu e acertou um golpe atrás do outro, um mais forte do que o outro, até o árbitro ser forçado a parar a luta com Carla ainda de pé. Não foi realmente a brutalidade da luta que ganhou um posto nessa lista, era mais a sensação enervante de que as coisas simplesmente não estavam funcionando para Esparza naquela noite, e aqueles que estavam assistindo esperavam a conclusão inevitável que viria cedo ou tarde. Número 9, Freddie Erich vs Johnny Rhodes. Essa talvez tenha sido a primeira luta de MMA em que os fãs simplesmente queriam que acabasse misericordiamente porque estava claro que não havia chance de vitória do representante do corner azul e as coisas estavam saindo do controle. Freddie Erich encontraria nas quartas de final do torneio do UFC 2 com um substituto de Frick Hammaker, que foi forçado a desistir de sua luta contra Johnny Rhodes devido a uma lesão na primeira rodada. Rhodes tinha um histórico de respeito no kickboxing, especialmente em comparação com Erich, que era do Kempo, e admitiu que não sabia no que estava se metendo, que simplesmente respondeu a um anúncio estampado na Black Belt Magazine. Fred não tinha experiência em esportes de combate, ficou claro no UFC 2. Foi simplesmente uma das surras mais brutais dos primórdios do UFC. Foi tão feio que se tivessem rolado mais lutas como essa, talvez até mesmo nós, fãs fervorosos, tivéssemos achado que esse esporte aí não poderia ser uma boa ideia. Fred parecia um lutador em uma luta até a morte, ele certamente era casca grossa e não queria ceder apesar da surra, mas ainda é difícil de assistir porque ficou claro que ele não tinha como vencer ali. Infelizmente, o desempenho de Fred faria com que ele fosse ridicularizado por décadas após o UFC 2, tanto por membros das artes marciais tradicionais quanto da comunidade do MMA, mas ele encontrou sua redenção em 2009 quando voltou ao MMA e conseguiu uma vitória. Boa, Fred! Número 8, Glover Teixeira vs Fábio Maldonado. Bastaram 30 segundos de luta no UFC 153 para que Glover Teixeira colocasse Fábio Maldonado de costas no chão e amassasse seu rosto como quem prepara um hambúrguer caseiro. E olha que eu só tô falando dos primeiros 30 segundos, essa luta acabaria interrompida pelo médico após o segundo round. Você consegue adivinhar que era o árbitro, né? Se você pensou Mari Yamazaki, infelizmente está certo. Maldonado continuou a levar uma surra implacável, sobrevivendo a uma tentativa de katagatame no final do primeiro round, só para apanhar mais depois. Maldonado só não caiu porque tinha uma grade atrás dele, o cara não conseguia nem se equilibrar. A luta poderia ter sido interrompida ali, mas como Maldonado acertou alguns golpes decentes, literalmente o único ataque em toda a luta, o árbitro deixou seguir. Demorou 2 minutos para Glover montar nesse round, e o médico foi chamado com menos de 1 minuto para o fim do assalto e ainda disse para deixar o massacre continuar. A luta foi interrompida logo depois, com Maldonado cambaleando pelo octógono. Maldonado foi elogiado pela equipe de comentaristas do UFC por sua incrível capacidade de absorver o castigo, mas nem por isso se tornou uma luta fácil de assistir. Número 7, Edson Barbosa vs Dan Hooker. Absolutamente todo golpe disparado por Edson Barbosa pode ser chamado de golpe significativo. O cara não sabe o que significa não dar tudo de si nos golpes, e as coisas ficam feias quando do outro lado tem alguém disposto a engolir cada um desses ataques e seguir em pé. Foi assim com Dan Hooker no UFC Fox 31. Barbosa acertou Hooker com tudo nos primeiros rounds, deixando sua perna completamente destroçada, e ainda conectou alguns poderosos golpes no corpo e no rosto. O cara tava mal, isso foi antes do tiro de misericórdia. Hooker tinha virado uma espécie de saco de pancadas ambulante, aqueles bonecos Bob de academia, mas foi no terceiro round que as coisas ficaram particularmente horríveis, com chutes no estômago que transformaram órgãos vitais em patê. Depois de 3 ou 4 coices somados aos danos anteriores, Hooker simplesmente caiu. Foi absolutamente brutal de assistir, e tinham
fãs virando suas cabeças sempre que o próximo chute no corpo se aproximava. Dan Hooker nem quis ir pro hospital depois, porque parecia que ele tinha sido tirado do set de gravação de um filme de terror. Foi difícil de assistir, mesmo que a natureza espetacular da violência fosse verdadeiramente inspiradora. Número 6, Ricardo Arona vs Kazushi Sakuraba. Ricardo Arona ficou incomodado com as críticas de que sua luta contra Dean Lister na rodada de abertura do GP dos Médios do Pride de 2005 tinha sido entediante, que ele teria jogado com a regra debaixo do braço, e jurou dar show contra o adversário seguinte, o japonês gente boa Kazushi Sakuraba. E eu acho que ninguém imaginava o tipo de show que tivemos. Os primeiros 10 minutos foram relativamente monótonos, com Arona controlando a luta o tempo todo e acertando alguns golpes decentes que quebraram a orelha de couve-flor de Sakuraba. Nada demais se comparando à devastação do segundo round, que fez com que os fãs desejassem um fim imediato da luta. Um tiro de meta abriu um corte bem feio no olho de Kazushi, mas foi uma enxurrada de joelhadas na cabeça por quase todo o segundo round que tornou tudo incrivelmente difícil de assistir. Sakuraba não tinha pra onde correr e ficou só engolindo chutes e joelhadas. Pra completar, ele até se levantou uma vez e acertou alguns tiros de meta antes de cair de joelho. O rosto de Sakuraba estava absolutamente destruindo no fim do round. A cabeça do pobre coitado parecia um desenho de como um humano deveria ser. Seu corner felizmente jogou a toalha segundos depois de ver seu rosto machucado, mas mesmo com aquela parada misericordiosa, a luta durou tempo demais. Número 5, Chris Borg vs Ian Finney. Você até poderia argumentar que a maioria das lutas de Chris Borg poderia entrar nessa lista, mas sua destruição sobre Ian Finney foi a única vez que eu senti que talvez devesse chamar a polícia enquanto assistia. Eu nem sei porquê, mas parecia a coisa certa a se fazer naquele momento. Era o auge de Cyborg no Strike Force, onde a curitibana já tinha defendido o título dos penas uma vez e se preparava para mais uma. Nunca vi uma luta ficar tão fora do controle tão rápido. Na primeira metade do primeiro round, Finney foi jogada no chão umas 4 vezes, sendo violentamente espancada enquanto tentava desesperadamente permanecer no chão. Eu nunca vi uma multidão vaiar porque queriam tanto nocaute. Surpreso eu fiquei que eles não começaram a gritar por misericórdia no final do round, porque estava totalmente fora de controle. Eu não sei que atitudes a árbitra Kim Winslow estava vendo que consideraria a defesa inteligente, mas Jean sobreviveria àquele round porque ela é muito durona mesmo. Mas o vario seguiu no round seguinte, foram cerca de 3 minutos de socos e joelhadas no corpo, até que o quinto knockdown liquidou a fatura. A desafiante deveria ser elogiada pela sua resistência, mas essa luta não precisava ter durado 8 minutos. Número 4, Cain Velasquez vs Júnior Cigano 2 e 3. Júnior Cigano nocauteou Cain Velasquez em apenas 1 minuto na estreia do UFC na Fox, um dos momentos mais assistidos da história da MMA. A dupla se enfrentaria em uma das duas lutas pelo título nos próximos 2 anos, mas o espanto da primeira vitória de Cigano seriam substituídos por níveis crescentes de brutalidade em suas revanches. O UFC 155 aconteceu cerca de 1 ano depois de seu primeiro confronto e só durou os 5 rounds por causa da durabilidade inacreditável do brasileiro. O ritmo que Cain impôs em Cigano nessa luta foi de outro planeta. O volume de ataque com 339 golpes no total e 33 tentativas de quedas e quase 14 minutos de controle e um knockdown, simplesmente com Cigano sendo atingido com 82 golpes significativos só na cabeça. Foi uma das lutas pelo título mais prolongadas e desequilibradas que o esporte já viu. Cigano parecia que tinha enfiado a cabeça numa colmeia após a luta, então veio a terceira luta. Mais golpes, mais tempo de controle, menos tentativas de queda, porque Velasquez já não precisava mais delas e um nocaute. Cain saiu praticamente ileso da luta. No total, o campeão acertou 274 golpes antes de Cigano enfiar a cabeça no chão em uma tentativa de queda e basicamente se nocautear, se ajoelhando enquanto o árbitro finalmente interrompeu o massacre imposto por Cain Velasquez. Número 3, Valentina Shevchenko vs Priscila Pedrita. Quando o UFC criou uma nova categoria de peso mosca feminino em 2017, o cenário parecia perfeito para a espiã soviética favorita de todo mundo, Valentina Shevchenko, se tornar campeã. Valentina era sem dúvida uma peso galo forte, mas um pouco menor do que Amanda Nunes, tendo apenas perdido para ela em decisões apertadas e polêmicas. Uma temporada do TUF decidiria a primeira campeã da categoria e poucos meses depois, Shevchenko enfrentaria Priscila Pedrita em sua estreia no peso mosca, supondo que uma vitória lhe garantiria a chance pelo título. Valentina aparentemente não queria deixar dúvidas. Sinceramente, a brutalidade dessa luta não foi culpa dela. Pedrita é dura como um bife de segundo em um restaurante de posto de gasolina, e foi essa luta que terminou de forma infame a carreira de Mari Yamazaki como árbitro em eventos do UFC. Todos vacilaram nessa história, incluindo a equipe de Pedrita. As estatísticas dessa luta são sombrias: 230 golpes contra 3, 8 minutos e 32 segundos de tempo de controle e uma luta de 2 rounds. Foi uma surra absoluta e deveria ter sido interrompida muito antes de Shevchenko mostrar misericórdia com Mata-Leão, já que Yamazaki aparentemente queria que elas lutassem até a morte. Foi horrível, o UFC foi criticado por ter casado essa luta, mas Shevchenko fez o papel dela e conquistou a chance pelo cinturão. Número 2, Max Holloway vs Brian Ortega. Max Holloway atingiu níveis de domínio absurdos algumas vezes em sua carreira, simplesmente atropelando seus adversários sem dó nem piedade, de forma que desafia tudo que nós entendemos sobre artes marciais. E foi essa versão do havaiano que apareceu recentemente
recentemente sua vitória sobre Calvin Kattar, com direito a 50-43 e 50-42 na decisão dos juízes. Essa luta viu o maior diferencial de golpes da história do UFC, com 312, sendo que Holloway acertou 445 golpes significativos. E sem contar que Holloway ainda teve tempo de conversar com a equipe de comentaristas do UFC enquanto se esquivava de cada soco de Kattar. E ainda contra-atacava. Enquanto aquela luta definitivamente deveria e poderia ter sido interrompida antes, não foi fácil de assistir quando você considera quanto de dano sofreu Calvin Kattar, Max fez mais com menos em sua defesa de título contra Brian Ortega. Eu digo menos, mas não muito menos. Todos aqueles recordes que ele quebrou contra Calvin já eram deles por causa de sua atuação contra Ortega no UFC 231. Nessa obra-prima de 4 rounds, Max acertaria 290 golpes significativos e destruiria totalmente o adversário. O mais doido de tudo é que ele tirou o pé no 4º round. Se tivesse mantido esse ritmo, o cara fatalmente triplicaria esse recorde. Max chegou ao nível de levantar as mãos de Ortega para corrigir a base dele durante a luta. O médico não tinha certeza se havia um humano no corner de Ortega ou não. Infelizmente optou por parar a luta, já que Ortega não queria desistir e Max poderia ter acertado mais uns 4.000 socos no assalto final. Número 1, Deiveson Figueiredo vs Joseph Benavidez 2. Lutas não precisam ser longas para ser brutais. Não há melhor exemplo disso do que os 4 minutos e 48 segundos de puro horror que foi a revanche pelo título vago do peso mosca entre Deiveson Figueiredo e Joseph Benavidez na Ilha da Luta em Abu Dhabi. Eu tava lá. Essa dupla já havia lutado pelo cinturão que era de Henry Cejudo meses antes, mas Figueiredo venceu após não ter batido o peso, então ele seguiu em aberto. A revanche foi um massacre, com Benavidez sendo nocauteado 2 vezes e depois finalizado, tudo isso no primeiro round. Todo mundo esperava que a luta fosse desesperadamente interrompida a cada golpe que o brasileiro desferia. Deiveson não errava nada, conectando 35 de 40 golpes significativos que quase assassinaram o eterno vice do UFC. Não havia como alguém sobreviver aos ataques e era apenas uma questão de tempo. Deiveson colocaria um ponto final na luta depois de pegar as costas de Benavidez e botá-lo para dormir. O deus da guerra reivindicou seu trono nessa lista como uma das lutas pelo título mais violentas e dominantes da história do UFC, mas o horror da luta em si era apenas uma das razões pelas quais queríamos parar de assistir. Benavidez havia tentado arduamente por tanto tempo conseguir aquele cinturão e essa era sua 4ª e última tentativa. Além disso, a esposa e repórter do UFC Megan Olive teve que testemunhar isso de perto. Foi duro demais pro cara, mesmo se você não é fã de Benavidez, era difícil não se sentir mal por ele depois de uma luta como aquela. Sem dúvida nenhuma, a luta mais difícil de se assistir. E aqui vai um salve para Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. E um salve também para Luke Taylor, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @CoolToMe. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.